Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como sempre é um stage vlog, né? E eu comecei meu dia bem cedinho, acordei era 5 e pouco, fui tomar café com calma, ajeitar a cozinha, que é uma obrigação de manhã cedo. E depois eu fui estudar história, eu estudei o Egito Antigo e é um conteúdo muito fácil. Depois de ler a matéria no livro do Positivo, eu comecei a fazer as questões que tinham ali mesmo, foi rapidinho. E foi mais para passar a manhã mesmo, sem fazer barulho, esse início da manhã, porque minha família estava dormindo ainda e se eu botasse vídeo podia atrapalhar. Depois disso, eu corrigi essas questões já e fui para a próxima matéria. E nessa parte de química, basicamente foi revisão, não estudo mesmo. Então eu peguei o conteúdo do mês passado, que eu tinha feito ficha, e li eles de novo. Isso demorou o quê? Uns 2-3 minutos. É muito rapidinho de fazer. E também botei um stage vlog meu fazendo isso mesmo para dar uma motivada e ter um fundo bonitinho pro vídeo. Então, logo depois, eu fui fazer a prova da UFSC, que ficou para mim terminar nesse sábado. Eu tenho até domingo normalmente para terminar, mas como eu tô enrolando essa prova a semana inteira, eu não vi a hora de acabar. Então, fiz as questões, fui marcando no caderninho para depois corrigir. Uma coisa que eu notei é que nessa parte de humanas da UFSC, eu tenho muito medo de marcar as questões, então eu marco bem poucas e é um problema, né? Porque tem mais alternativas corretas, geralmente, e eu fico, duvidando de alguma palavrinha e a minha nota parcial fica mais baixa, sendo que podia ser, às vezes, até total. Então, isso diminui a média final de humanas. É um medo de marcar coisas erradas por ser uma coisa teórica, sabe? Eu acabei de corrigir as questões, só marcando que tá certo, sabe? E errado. E daí agora eu vou, questão por questão, ver na prova de novo o que eu acertei e o que eu errei. Eu já tinha corrigido, biologia, que já tá em vermelho. O que eu vou fazer é basicamente isso. Aqui eu marquei só a 2 como certa. Daí eu vou lá e vejo por que eu não marquei a 8 e a 16. E daí eu escrevo qual que era a minha dificuldade, procuro aula sobre o assunto ou vou ler sobre. Mais ou menos isso. Vou fazer essa correção agora, que demora bastante. Cada conteúdo é um tempão, né?
alinhavar todas essas ideias. E outra, essa frase do Vitor Hugo, essa citação aqui, ela é absolutamente coringa para várias outras propostas. Então, quando eu falo... E do nada mudou para aula de redação, porque já estava de noite e eu tinha que estudar a redação, que era uma das minhas metas do dia. E tá de noite, eu pulei a tarde nesse vídeo porque eu acabei não estudando durante a tarde. Eu tive que trabalhar, ajudar minha mãe, então eu pulei essa parte do vídeo mesmo, nem expliquei para vocês antes. Bom, essa aula de redação era sobre a tese, é uma aula extra que tem do Descomplica. Na segunda-feira, essa professora, que é maravilhosa, ela dá aula e ela explica com calma, pede para a gente digitar os exemplos da gente, sabe? E ela vai lá e depois lê eles e corrige. Claro que ela não consegue fazer de todo mundo, mas já dá para ter uma noção muito boa do que tá certo, o que tá errado, como que tem que se guiar. E na redação, a tese fica na introdução, né? Normalmente, na nossa introdução, a gente tem que apresentar o tema e colocar a tese. E o que é essa tese que todo mundo tem dúvida? Ela é a nossa opinião, basicamente. Dá para chamar exatamente de posicionamento. Então, se a gente for fazer uma tese analítica, analisando o tema, a gente tem que colocar o posicionamento mais o nosso argumento 1 e 2, que a gente vai desenvolver depois, cada um em um desenvolvimento. E se a gente for fazer uma tese sintética, que é uma tese mais simples, a gente só coloca o nosso posicionamento, se é contra ou a favor o tema. A minha intenção não era fazer resumo bonitinho, então eu só peguei uma folha e comecei a anotar, porque tinha exercício mesmo de escrever durante a aula, então achei importante fazer anotações. E na aula seguinte eu também anotei em folha, eu acho que eu estava me concentrando mais assim. Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre decomposição de vetores, IF2. E a gente quer calcular, por exemplo, o valor da força resultante, é só a gente somar. E com muita força, num sábado à noite, eu fui estudar física. Bom, logo depois da aula de redação, eu já comecei essa aula de decomposição de vetores, porque eu estou no projeto Saber um pouquinho mais de física esse ano, pelo amor de Deus, né? E eu consegui aprender decomposição de vetores, era uma coisa que eu já entendia, só que daí ele passou um macete muito bom para lembrar que o vetor que está junto com o ângulo, a gente vai fazer cosseno. Não importa se ele é fx ou fy, se ele está junto com um ângulo, a gente vai fazer cosseno. Se ele está sem um ângulo, a gente faz o seno. Porque pode inverter a fx e a fy nesses casos. Então, facilitou bastante esse macete. É cocô, cc. Tipo, com o ângulo, cosseno. Sem o ângulo, seno. E daí dá bem certinho. Claro que para vocês entenderem assim só ouvindo fica difícil, mas se vocês tentar olhar a fórmula e olhar a aula, vai funcionar. Eu fiz essa aula pela plataforma do Ferreto com o professor Coelho e eu estou gostando bastante, porque é bem detalhado, sabe? Tem a explicação de tudo. E além disso, eu também vejo aula de física na plataforma do Descomplica, que o professor Léo Gomes é ótimo também. E eu gosto dessas duas plataformas, então, para física. Depois, eu estou depois, né? Mas é basicamente a minha narração. Eu fiz uma fichinha para lembrar, porque eu não queria esquecer esse macete, então eu botei os 2 exemplos que ele deu, que são as possibilidades de prova, sabe? Que inverte o fx e o fy, e acabou me ajudando bastante. Tipo, eu gosto das fichinhas e eu vou continuar fazendo elas. Esse study vlog ficou um pouquinho mais organizado, eu espero que vocês tenham gostado. Eu consegui narrar um pouco mais dele também. E gostei muito de gravar para vocês e tô pensando em fazer um Veda nesse mês. Então, a minha tentativa é mostrar os meus estudos todos os dias, um pouquinho em formato de vlog, sem muita edição, um pouco mais simples que esse até, mas para que vocês possam me acompanhar. Então, se gostaram desse vídeo, deixem um like aí para me ajudar. Tô feliz que o canal está crescendo e se inscrevam também. Beijão! Até o próximo vídeo e me contem aqui nos comentários se vocês querem ver alguma coisa diferente ou querem que eu explique alguma coisa na narração. Tchau!